Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 13 anos, eu estou no 8º ano na Escola Maria do Carmo Cardoso. Moro em Independência, Ceará, que é complicado, né, por causa da seca, que não chove muito, então as pessoas que vivem da roça, eles dependem da chuva, né, de regar as plantações. Eu me chamo Esther Verdun da Silva, tenho 14 anos e estudo no 8º ano. Por ser uma cidade pequena, não tem muitos lugares para ir, mas mesmo assim a gente encontra maneiras de se divertir, conversar, até mesmo só andar pela rua já melhora o dia. Meu nome é Ana Ellen, tenho 11 anos e estudo na Maria do Carmo Cardoso. Comecei no 5º ano, ano passado, e para mim foi tudo muito novo. O que eu mais senti falta na pandemia foi de chegar aqui na escola, ver os professores, abraçar, porque eu tenho muito essa mania de chegar, abraçar eles, ou então só dizer um oi. E aí, na aula online, eu só dava oi e pronto, e mal ligava a minha câmera. E às vezes o professor falava e a internet caía, aí não dava para entender. Aí agora que voltou, eu tô achando bom. Agora a gente sempre no recreio tá ali na sala, conversando, brincando, mantendo um pouco a distância. Então tá sendo uma experiência nova, porque a gente não tá acostumado. 2 anos fora da escola, distante de todo mundo, mas tá sendo legal. A gente aprendeu primeiro a ser equipe, né? Ter um trabalho humanizado. O trabalho humanizado de uma escola é aquele onde eu procuro, com a equipe, conhecer o aluno. E para que eu conheça, nós trabalhamos em cima assim, de conhecer a família, o seu modo de ser, né? Como é a família? Estamos vivendo momentos difíceis, que é o tempo de pandemia, né? Então, esse tempo que a gente adentrou na casa de vocês, nós tivemos que nos reinventar. Então, todos os dias estávamos dentro da casa de vocês, não é verdade? Obrigada por a acolhida de todos nós dentro da casa. Fizemos a educação mais uma vez junto, multiplicamos até a nossa escola. Quando você é bem tratado em um colégio, eles querem permanecer no colégio, então é isso. É um bom acolhimento. A minha filha veio de uma escola para essa. Ela ficou muito tempo em casa, sem querer estudar. E com o retorno das aulas, devido a ela ser meio imperativa, não gostar muito de estudar, mas com o acolhimento dos professores, dos colegas, ela está querendo cada dia mais acrescentar o currículo dela. Ela está procurando estudar mais, ela tem problema na fala, mas ela está lendo na escola, coisa que ela tem vergonha. Mas com o passar dos dias, o incentivo dos professores, ela está cada vez melhorando. O IDEB de 2019 é, assim, para nós um orgulho muito grande. E nos levou, assim, a uma responsabilidade maior, né? Porque um resultado como esse nos deixa grandiosos, sim, né? Mas na certeza que não podemos nos acomodar. Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai trabalhar um texto. E o título do texto é O Conselheiro. Comecem. O conselheiro. Contam que um certo lavrador possuía um burro que o repouso engordará e um boi que o trabalho abater. Nós somos fortes, somos educadores e a gente acredita no melhor sempre. Que a educação vai vencer todos os obstáculos. E eu, como professor, acredito muito nisso. Sempre me encantou o
trabalho da minha mãe, que é professora. Então, desde pequena, eu sempre observava o trabalho que ela desenvolvia. Isso foi me encantando. Nosso município é destaque, né? Tanto nas turmas de 5º como 9º ano. Mas isso é um trabalho contínuo. Esse trabalho já vem lá da educação infantil. Então, é um alicerce. Um vem entregando ao outro professor aquele aluno com conhecimento. Então, vocês agora, após a gente ter feito a leitura, vocês vão fazer uma produção com o mesmo gênero textual. Logo que surgiu essas premiações, onde a escola começa a ser divulgada, e a cada ano vindo essas premiações, as famílias começaram a despertar. A população, né, de Independência, hoje, ela busca vaga na Escola Maria do Carmo Cardoso. Com certeza, o investimento das políticas públicas fazem a diferença num bom resultado de uma escola. As políticas públicas são fundamentais porque elas organizam a prestação do serviço público educacional. Nesse sentido, a política educacional dá as condições a partir das quais as escolas podem realizar a enorme e desafiadora tarefa de mudar a vida de crianças e jovens num país extremamente desigual. É desse tamanho o desafio da educação no Brasil, não é menor que isto. E diria que há um lugar central do Bolsa Família que não é a Bolsa, é a escola. Uma vez me perguntaram, num debate no Banco Mundial, qual era a principal porta de saída do Bolsa Família. Eu disse os filhos e netos. Se nós não fomos capazes de fazer isso durante mais de 100 anos, poderemos ser agora. Claro, a educação é um dos lugares em que mais se cria oportunidade de transformação social. Essas oportunidades que estão sendo dadas agora a crianças e jovens vão ter efeitos para eles, para seus filhos, para seus netos, porque educação é uma política pública intergeracional. Portanto, construir a importância da educação na agenda é convencer a sociedade sobre o futuro. A educação é o grande instrumento para mudar a sociedade cearense. Nos últimos 30 anos, foram sendo criados instrumentos para que a educação tivesse melhores resultados. O PAEC é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que é baseado fundamentalmente em 3 ideias. Se o aluno é cearense e não é do município X ou Y, nós temos que ter um grande programa de colaboração. Segundo, esse programa de colaboração vai depender muito de incentivos corretos para os atores. As escolas que tinham melhores resultados eram premiadas. E terceiro, investiu naquilo que muda a educação. O que muda a educação? A escola. E o que é a escola? Apostou na formação dos professores, apostou na melhor seleção dos diretores, criaram materiais didáticos fantásticos para a alfabetização e criaram a escola como uma comunidade de aprendizagem. Que aqui a gente trabalha com projetos, né? Nós trabalhamos em contraturno. Acaba até sendo, como vamos dizer, um grande reforço. Importante o aluno estar mais tempo na escola. Oficinas, né? Essas oficinas nos contraturnos, né? São justamente oficinas de português, de matemática. Mais PAEC é formação, né? Nós temos formações e essas formações precisam estar inseridas na sala. Então, o professor vai, a partir do que ele recebe dessas formações, ele vai trabalhar com os alunos. O Mais PAEC, ele traz toda uma estrutura, todo um direcionamento voltado para a educação. Livros de qualidade, textos, material pedagógico, material estruturado para a sala, de contação de história, todo material estruturado. O que diferencia ou o que caracteriza principalmente a reprodução sexuada? É a união de quem? O envolvimento de quem? O envolvimento dos gametas, né? Que mudanças é que vocês percebem que está acontecendo com vocês? As mudanças no nosso corpo.
Eu acredito que sempre precisa melhorar, né? Principalmente na educação. E eu acredito que ainda falta muita coisa. Eu acho que se tiver um salário de qualidade, a educação vai avançar cada vez mais. Estrutura física das escolas. É muito simples o nosso trabalho, mas que dá resultado. Bueno, les voy a presentar mi proyecto, que surgió todo por el tema del coronavirus. Este aparato lo que hace es mantener la distancia entre personas. Está programado con la microbits y una fuente y un sensor de sonido. Cuando hay menos de 1,5 metros, va a marcar una carita triste y va a ser el sonido a través del parlante. ¿Sí te animas a pasar, Sofía? Tuvimos en cuenta todo esto, lo de la pandemia, y nos pusimos a pensar que mucha gente no tomaba distanciamiento. Entonces decidimos hacer un aparato que controlara el distanciamiento social. La programamos nosotros y a 1,5 metros de distancia te hace como un sonido que te alerta que no estás en distanciamiento. Hoy estamos en la Escuela Técnica de Guichón. Esta escuela fue básicamente pionera en la región como propuesta de educación técnica tecnológica. La Escuela Técnica jugó un rol ahí muy importante con el tema de consolidar una oferta de mano de obra técnica capacitada para ese desarrollo. Hay un sentimiento de pertenencia muy fuerte en la familia local, digamos. Aparte de ese sentimiento de pertenencia de la gente, hoy hay acuerdos con instituciones del medio y con organismos nacionales que están en el territorio. Ceibal es la agencia de innovación con tecnologías al servicio del sistema educativo uruguayo. Plan Ceibal procuraba cerrar la brecha o acortar la brecha de acceso a tecnologías digitales, en concreto de acceso a las computadoras. Yo asumo como presidente de Ceibal el 1 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2020 se constata el primer caso de coronavirus en Uruguay. Por precaución se cerraron los centros educativos, se evitaron todas las instancias sociales en donde hubiera aglomeraciones y grupos de personas. Lo cierto fue que el 13 de marzo era un viernes y el lunes 16 había que tratar de continuar con la educación sin poder estar en los centros educativos. Allí es que se decide utilizar la plataforma CREA como mecanismo fundamental de contacto entre docentes, estudiantes y familias. Básicamente lo que permiten es eso, la gestión de cursos, gestión de bases de datos de estudiantes, gestión de calificaciones, una multiplicidad de acciones que suceden en lo virtual. El Plan Ceibal es una política pública. Empezó con el tema de la entrega de dispositivos, básicamente, y generar toda una infraestructura de redes de conectividad, incluso en algunas escuelas donde no había ni siquiera energía eléctrica en algún momento. Después Ceibal fue generando un músculo en un área que es más intangible dentro de Ceibal, que es la parte de contenidos. Hay toda una dimensión que es toda la parte de inglés, de lo que es Ceibal en inglés, que nace en primaria, con educación remota de inglés. For breakfast, I have yogurt and cereals. For breakfast, I have milk and cookies. En sí, pasar de la escuela a secundaria es un gran cambio. Y entiendo que con toda la pandemia fue como un cambio aún mayor. Pensamos que iba a ser más difícil, pero creo que les fue, no sé si fácil, pero se pudo defender bien en el tema de estudio.
Chicos, hoy vamos a ver cómo se manejan los drones para que ustedes puedan hacer filmaciones del exterior o interior de la institución. En la aplicación de ustedes que se bajan en el celular tienen 8 controles, los cuales los permite elevar, descender o rotar en el mismo eje el dron. Luego tenemos 4 controles más que nos permite avanzar el dron. Me gustan mucho los talleres que tienen, por ejemplo, ITICS, que es sobre todo computación y eso. Y elegí este centro porque me llamaba la atención todo lo de robótica y programación, que en otros, por ejemplo, en el liceo de acá no lo tenía. La idea de hoy, entonces, vamos a empezar con los residuos que recolectamos de 2 familias. Vamos a medir la masa con la balanza, sacar fotos y después los vamos a ir a depositar en la compostera. El proyecto de compost surgió, en realidad, utilizando unos videos que habían filmado durante la pandemia alumnos del ciclo básico con otros docentes en la integrada de Historia y Ciencias Físicas. Bueno, realizaron una visita virtual al vertedero municipal utilizando el dron del Sailab. Y bueno, nosotros usamos esos videos como disparador para, bueno, por la preocupación que tenemos por la gestión de los residuos que hay en la ciudad, ¿no? Y entre ellas surgió la idea, bueno, de realizar una compostera para más adelante crear alguna huerta orgánica para utilizar ese compost como fertilizante. Y la idea en un principio, bueno, es invitar a algunos vecinos de la zona para que todas las semanas nos junten los residuos. Nosotros cruzamos todas las semanas a recolectarlos, se los pesa y luego se los coloca en la compostera. La importancia de Ceibal y CREA radica en el hecho de que si no hubiera existido Plan Ceibal, que fue creado en el año 2007, hubiera sido imposible sostener la educación durante la pandemia. Porque fue la forma que tuvimos de mantener el vínculo con los chiquilines y bueno, de lograr mantener las clases, tener el acceso a las videoconferencias, tener un lugar donde subirles materiales y donde poder comunicarnos con los chiquilines fue fundamental para eso, para no perder el vínculo con los gurises, ¿no? Bueno, ¿cómo empezaste todo con esto del saxo? Bueno, lo mío empezó con un taller curricular. Ahí fue donde conocí a mi profesora y luego ella me invitó a un taller extracurricular en el cual empezamos con guitarra y al cabo de un tiempo fue donde nos invitaron a tocar y practicar saxo. Está buenísimo que la UTU nos pueda aportar a las dos el taller de música y programación. Totalmente, podemos hacer desde programación, música, alimentación o madera, todo. Nació con una raíz mucho más fuerte en segundo de ciclo básico. Me emocioné, me enamoré del saxo, que el saxo es un instrumento aerófono, es bastante conocido y siento que mejoró mucho a nivel mental. Nosotros al tener que expandir mucho aire, tenemos que pensar muy bien, estar muy bien emocionalmente para poder tocar ese instrumento y siento que te hace reflexionar mucho en un montón de cosas que antes no se te pasaba por la mente. Bueno, vamos a probar con la pantera, ¿está? ¿Te acuerdas cómo era? Sí. Ajá. La red global de aprendizaje es mirada desde la escuela. O sea, genera debate donde hay que debatir. Cómo enseñás, cómo aprendés y cómo evaluás. Son más de 600 centros educativos. Uruguay participa mucho más activamente de la red internacional, de Finlandia, de Canadá, Estados Unidos. El propósito como política pública explícito de red global es generar un espacio de
de cambiar o innovar pedagógicamente, educativamente. Bien, nosotros acá en la Escuela Técnica lo que está haciendo hace muchos años es integrar materias y trabajar en base a proyectos. Materias que tienen un proyecto en común a llevar a cabo se integran en el aula y trabajan juntas. Retomar los borradores que ustedes están haciendo de la redacción de la receta que vamos a publicar dentro del proyecto Desayuno. Vamos a tomar esa receta como parte del recetario que se va a publicar. Lo que vamos a hacer es justamente que cuando cambiemos las porciones, se le cambia a la persona que vea el recetario automáticamente la cantidad de ingredientes que lleva la receta. Hay materias combinadas en el cual el alumno y tanto los docentes es un desafío para integrar ambas materias o incluso más de dos en un mismo trabajo. Además, favorece la formación integral, puesto que a veces las materias no son afines y poniendo al alumno como eje, como el foco, digamos, de esta enseñanza, haciendo que todos puedan estar integrados en ese trabajo, lo que también favorece la inclusión. Tenés que de alguna forma lograr chiquilines que quieran venir, no chiquilines que se quieran ir. Y nosotros entendemos que ese formato de lo que es la educación media en general, lo que genera a veces es rechazo de los estudiantes. Entonces, en 2015 lo que definimos fue trabajar integrados. O sea, no integrados desde lo conceptual, sino físicamente. O sea, provocar en la escuela que docentes diferentes se encontraran en la puerta del aula juntos. Y que tuvieran que entrar juntos y enfrentar a la clase juntos. ¿Qué genera eso? Que nosotros rompemos el asignaturismo. De alguna forma, ese gurí, el importante, está ahí en el centro. Que el docente no sea el docente de la asignatura, sino que sea el docente del alumno. Assim, eu sou dona de casa, mas eu não gosto de ser dona de casa. Estou sendo forçada a ser. Por quê? Porque minha mãe me mandou estudar e eu não entendi o porquê. Hoje em dia eu estou sabendo. E eu não quero que você passe pelas mesmas privações que a gente passa, né? Quem não tem estudo, passa. Fazendo atividade de quê, Duda? De português. Relacionada a quê? Interpretação de texto. Por mais que ela seja aplicada, eu estou sempre no pé, né? Aí, ai, mãe, tirei o 9. De por que você tirou o 9? Você só estuda, né? Mas aí eu sempre fico cobrando, né? A escola é construir a capacidade de sentir parte de uma coletividade. E sentir parte de uma coletividade é saber que isso envolve uma série de desafios. Não há nenhuma instituição no mundo contemporâneo capaz de produzir os desafios de se viver em coletividade como a escola. E para a escola fazer isso, precisa ter uma política educacional mais geral, que organize isso e pense nos mecanismos que farão com que a escola seja mais efetiva. Eu acredito muito na educação, como pessoa, como profissional, né? Eu sempre levo isso para os meus alunos. Quem estuda, quem procura estudar, sempre vai ter como resolver os seus problemas diante da sociedade, como conhecimento. Esse investimento dessas políticas públicas nos dá assim uma segurança de um trabalho melhor, né? De fazer, né, essa diferença, porque a educação é um investimento. E a gente sabe a importância disso, né, para as nossas crianças. Las políticas públicas tienen una importancia suprema en todos los tiempos. La manera de expresarnos como sociedad y la manera de entendernos como sociedad. La educación es una de las cosas que hace mucho tiempo se tendría que haber cambiado porque todo innova y hasta hace unos años era pizarra,
cuadernola y memorizar mucho. Entonces fue un cambio radical a todo este tema de la educación. Si bien el método de UTU es diferente al método convencional de aprendizaje, son herramientas que realmente te enseñan y te dan la capacidad de amoldarte a los cambios. Cambios que se van a dar sí o sí. ¿Por qué? Porque cambia el mundo, cambia los trabajos, cambia nuestra realidad constantemente. Uno de los ejemplos es la pandemia. Muchos de los trabajos están parados y nosotros tenemos la ventaja de que podemos trabajar mediante la tecnología. ¿Por qué? Porque se nos da esa herramienta. A la pregunta de cuál es la importancia de las políticas públicas en este momento, es fundamental que podamos entender que tienen que reinventarse para responder a los tiempos que corren, pero para construir futuro. Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho.